Bom dia, meus amigos, meus irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos elevar os nossos pensamentos e pedir as bênçãos do Pai, para que hoje nós tenhamos contentamento no nosso coração, muita saúde, muito equilíbrio para vencer todos os problemas na sua graça, pedindo também sabedoria para aprender e explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje é dia de Gotas de Luz. Gotas de Luz é um dia em que a gente bate papo sobre algum assunto em pauta. E eu já venho seguindo crises no casamento por algum tempo. E hoje o tema é intrusos no relacionamento. Tem intrusos no seu relacionamento? Espero que não. E o motivo pelo qual a gente casa é estar a dois numa vida maravilhosa, cheia de alegria e felicidade. Mas não é isso que Deus quer de nós? Sim, é isso que Deus quer de nós, a nossa felicidade, um vivendo em comunhão com o outro. Mas aí eu vou contar alguns casos para vocês. Recentemente alguém falou comigo que o seu esposo perdeu a companhia, que ele trabalhou por anos para construir uma companhia e daí com toda essa crise que virou o país, ele acabou perdendo essa companhia. Depois que fechou tudo, ele simplesmente não sabe fazer outra coisa, mas ele era um comerciante, uma pessoa dada àquele serviço e agora ele não encontra algo que o satisfaz. Então ele se tornou um homem que vem para casa, senta lá no sofá, liga a televisão e de lá ele esbraveja com as crianças, trata mal a esposa e naquela apatia total. Eu também presenciei durante a crise do Covid alguém que estava com o Covid, mas o seu esposo também pegou Covid e ficou numa situação muito mal. E mesmo essa pessoa estando infectada, estando passando por diversos problemas de saúde, essa pessoa estava lá no hospital do lado do seu marido, o tratando da melhor maneira possível. Eu também conheço um outro casal em que o marido ficou muito enfermo e perdeu parte de sua mobilidade, ficando na cama e também dependendo de cadeira de rodas para locomover, perdendo também parte da sua saúde mental. Veja que esta esposa lidou com esta doença do começo ao fim, com muito júbilo, mas também com muita perda, o que nós vamos ver no vídeo de hoje. E eu também, a minha própria pessoa, eu lidei com um problema terrível, em que a nossa vida de casado estava muito feliz, eu fui muito feliz no meu segundo casamento. Um belo dia, o meu marido foi fazer uma radiografia do peito, descobriu que ele tinha uma massa muito grande no seu fígado. E daí foi fazer os exames e tudo mais, chegou à conclusão que era inoperável. E o médico disse que ele sobreviveria 6 meses. Aí começamos naquele processo de colocar a vida em ordem, mas o meu esposo viveu por 2 semanas. Veja, gente, que situação. Em todos esses 4 exemplos que eu citei, todos esses relacionamentos começaram com alegria, muita alegria, amor e no final, muita dificuldade. Graças a Deus, até agora, nenhum desses exemplos terminaram no desamor. Mas todos esses exemplos, um deles ainda está a caminho, outro está em consequências.
daquilo que aconteceu. E no meu caso, eu fui uma total negociante com Deus, do começo até o final. Deus me carregou nesse processo, sem família perto, sem muitos amigos, mas com aquele que eu mais precisava, que era Deus, e eu passei. Mas mesmo passando com Deus, depois eu entrei na fase da viuvez, que também vou tocar um pouquinho no final deste vídeo. Vocês já perceberam quem é esse intruso vindo no nosso relacionamento? É a doença. A doença, ela vem inesperadamente, pode ser tanto para o marido quanto para a mulher. E daí eu posso falar o que é que eu senti nesse momento. Eu me senti muito impotente. Eu senti que eu queria consertar a situação de qualquer maneira, mas eu não podia. Não existia nenhum conhecimento que eu pudesse buscar, que pudesse resolver esse problema. Tanto eu como meu marido chegamos à conclusão de que era um desafio a ser vencido e que era um desafio que não ia ser fácil de uma resolução final. Nesse momento, nós devemos lembrar que o amor deve ser sempre predominante. Porque veja que quando a gente se vê em extrema dificuldade, algo que a gente não pode controlar, se a gente desistir, a gente mudar de caminho, a gente querer o divórcio e tudo mais, a gente está magoando uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Quando a gente vive com Deus, a gente tem também que aceitar os desafios que a vida nos impõe. Muitas vezes não é Deus nos impondo os desafios, mas muitas vezes sim, como consequências daquilo que nós fizemos no passado, o maltrato do nosso corpo. Eu vejo muita gente maltratando o seu corpo e achando que está fazendo certo. Engraçado que um amigo meu, bebendo, eu disse que não era bom beber muito e falou: não é o que entra que prejudica, mas aquilo que sai. Gente, isso até certo ponto está certo, mas o nosso corpo deve ser tratado com muito respeito, porque nós temos que viver aquele período certo, designado por Deus para cumprir a nossa missão aqui na Terra. Então, veja bem, isso aí a gente tem que analisar com muito critério, a gente tem que tratar o nosso corpo muito bem, que muitas vezes a gente adoece, não é Deus colocando em nós um castigo, mas sim o efeito de uma vida de abusos que a gente viveu. Então, nesses momentos em que um está fragilizado, a gente tem que aumentar o amor, tem que aumentar o nosso cuidado. Veja bem que seria muito fácil para mim chegar para esse casal em que o marido está, por exemplo, deprimido, e falar para a mulher que está pensando em divórcio, falar para ela: não, você tem que honrar os votos que você fez perante de Deus no seu casamento. É muito fácil para o pastor, para o padre, para quem quer que esteja seguindo a Deus, colocar a pessoa contra a parede e querer obrigá-la a fazer algo que no seu coração ela não consegue fazer. Mas vamos pensar uma coisa, não é sobre cumprir os votos, não é isso, mas é sobre aquilo que a gente sente, é sobre a direção que a nossa vida vai tomar a partir dali. Veja que o desafio vem e a gente tem que tomar uma decisão. A gente enfrenta o desafio ou a gente cai no despenhadeiro. A gente procura uma outra solução mais fácil, aparentemente, mas perante a Deus a gente está tendo uma queda muito grande. Então, não é questão de eu, pastora, te colocar contra a parede, mas é uma questão de eu ter
ajudar a tomar uma decisão e sobre qual caminho a seguir. E, gente, vão visitar o Hospital do Câncer para ver como é que a vida termina. Muitas vezes esses desafios ultrapassam aquilo que o ser humano até pode tentar suportar sem Deus. A gente precisa de Deus, porque muitas vezes o nosso esposo ou a esposa chega a uma situação irreconhecível para nós, que já não é aquela pessoa com a qual nós casamos no passado. É uma pessoa que não nos reconhece, é uma pessoa mentalmente incapacitada que nos diz coisas horríveis. É uma pessoa muito ciumenta por causa da dor que está passando, por causa do medo de morrer e tudo mais. Veja que são situações que estão propensas a acontecer no casamento. É o intruso que vem para destruir a nossa felicidade. Agora, a gente não pode abandonar o barco no meio da tempestade, porque nós corremos o perigo de afundar junto com esse barco. Para onde é que nós vamos? Então, nós temos que receber isso como algo que a gente tem que direcionar a nossa vida da melhor maneira possível. E se a gente direcionar a nossa vida com Deus, a gente é capaz de encontrar alegria, a satisfação de servir aquele que a gente amou um dia, se é o caso da gente não reconhecer essa pessoa mais. Mas a gente ter aquela devoção, aquele carinho. Deus nos ajuda a atravessar essa tormenta. Deus vai lá no nosso barco na hora da tempestade, mas a gente tem que estar com Ele. A gente não pode nem sequer pensar em abandonar esse barco sem proteção nenhuma. Mas veja que a gente tem que manter essa linha do amor. Deus diz para a gente amar até o nosso inimigo. Gente, nós não podemos amar o pecado do inimigo de maneira nenhuma. O pecado do inimigo nunca amem. Mas o inimigo a gente tem que ter misericórdia sobre ele. E também sobre a pessoa que está debilitada, a pessoa que está enferma, a pessoa que perdeu a sua capacidade física e mental. A gente tem que amar. A gente tem que redobrar o nosso amor. A gente tem que redobrar aquele pedido de cuidado e misericórdia ao Pai para que Ele nos carregue, para que Ele atravesse junto de nós essa tormenta, e Ele assim faz. Mas qual é o significado desta vida para a pessoa mais ateia que existe? Não é ser feliz? Sim, é ser feliz. Então a gente tem que redobrar o nosso amor nesses momentos. E esses momentos às vezes parecem que é o fim, mas não é, é o recomeço. Veja que eu já escutei muitas histórias de pessoas que participaram do Holocausto. Elas viveram aquela terrível situação. Daí, quando elas saíram do Holocausto, elas vivem uma vida de extrema felicidade. Como já presenciei muitas pessoas em fase terminal, em que Deus chega a um ponto que diz, não é hora ainda, e a pessoa volta em extrema felicidade. O nosso futuro, o futuro do nosso próximo, não é decisão nossa, mas é decisão do Pai. E como ser feliz nos momentos mais difíceis em que atravessamos? Deus nos capacita. Nós temos que deixar, nós temos que pedir, nós temos que atravessar com fé, nós temos que declarar a nossa fé diariamente. E Ele nos capacita, Ele nos dá força para passar tudo isso. Mesmo que o nosso esposo
ou a esposa vier à morte, Deus nos capacita a atravessar esse vale de lágrima. Agora, a gente não pode se entregar ao vale de lágrima. A gente não pode ser como a piscina da perdição, se entregar a todo aquele emaranhado de problemas e viver naquele mundo de tristeza, porque nada disso é de Deus. Quando a gente confia em Deus e aceita os seus desígnios, a gente atravessa tudo isso com uma certa felicidade, a felicidade da vitória cristã. Essa vitória cristã vem quando a gente toma conta do nosso próximo, quando a gente faz todo o possível para aliviar a sua dor, quando a gente redobra o amor no momento que ela mais precisa. Aí vem a capacitação de Deus sobre nós. Leitura de Filipenses 2, versículos 4 e 5. Não se preocupem apenas com os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. 1 Coríntios 10, 24. Não se preocupem com seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Aí vem tudo isso que eu falei para vocês, está embutido nisso aí. A gente não pode abandonar o nosso barco na hora em que existe maior necessidade, mas a gente tem que estar sempre pronto para servir aquelas pessoas que nós amamos, seja lá qual for a situação. Uma coisa que talvez possa ajudar qualquer um nessa situação é, veja que, se a gente tem, por exemplo, uma esposa ou um esposo enfermo, muito enfermo, aí a gente tem um desafio nas nossas mãos. Mas veja que o problema que está debilitando ele ou ela não é um problema que deve nos debilitar de maneira nenhuma. A gente sente sim, mas veja que o outro lado tem que ser o lado forte, o lado que cuida, o lado que dá suporte, o lado que ama mais, o lado que compreende mais. Então, se a gente ficar como o enfermo, sentindo o desespero do enfermo, a dor do enfermo, trazendo depressão para dentro de nós, aí a situação vai ficar muito, mas muito mais difícil do que deveria ser. Leitura de Deuteronômio 33, 25. Que as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze, e a sua força dure por todos os seus dias. Essa força aí é a força que a gente tem através da fé. A gente não pode deixar que nesses momentos em que a gente está passando por provas, a gente perca a fé. Então, o nosso coração tem que estar lacrado para a falta de fé. A gente tem que saber que nós cristãos temos que ter a capacidade de aceitar os desígnios de Deus sem reclamação, mas atravessar com Ele, fazendo aquilo que Ele quer. E na hora certa, Ele nos dá o alívio. Leitura de Gálatas 6, 9 e 10. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Isso aí é recomendação de Deus, que muitas vezes a gente quer fazer o bem para as pessoas desconhecidas, mas aquelas pessoas mais próximas da gente, a gente trata com desdém, a gente deixa elas viver o curso do seu infortúnio sozinho. Mas nesse momento Deus quer que a gente redobre o amor, Deus quer que a gente cuide delas.
Veja, está dizendo aí, especialmente da família de fé. Aí aquela parte difícil da viuvez é muito difícil, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas veja, gente, a mulher está numa situação muito mais difícil que o homem. E sabe por quê? Porque a mulher, socialmente falando, a maioria, elas são muito dependentes do marido. Do jeito que a gente aprende que o marido é o chefe da família, quando ele se vai, aí é uma situação muito difícil para a viúva. Aquilo que eu senti de mais horrível foi que o velório passou, os telefonemas diminuíram até que acabaram, os cartões pararam de chegar, parentes eu não tenho aqui perto, amigos têm seus afazeres. Veja que a dor do luto não acabou assim tão rápido. Então, a dor do luto é algo que tem seus altos e baixos. É como se a gente estivesse em guerra conosco mesmos e a gente está atravessando aquela região que nós chamamos de campo minado. Se a gente pisa em falso, a bomba explode. E daí vem aquele choro, vem aquela emoção, tudo aquilo. E isso é algo que a gente deve esperar no luto. É algo normal, porque o luto nunca demora menos de 1 ano. Ele é progressivo, ele tem seus altos e baixos, tem momentos de memória, tem momentos de tristeza. Então, veja que a gente não pode deixar de auxiliar os viúvos, e principalmente a viúva. Leitura de Mateus 5:4. Felizes os que choram, pois serão consolados. E aí Tiago 1:27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Na maioria das vezes, a viúva não está precisando de piedade de jeito nenhum, mas ela precisa de compaixão. A presença amiga, o carinho, ou alguém que tem ouvido de escutar. Tudo isso faz parte da gente colaborar com a viúva. Agora, a viúva que tem uma família muito grande, tem filhos têm que compreender que essa viúva está nesse campo minado por alguns tempos. E tem que compreender porque depois que a viúva perde o seu marido, estou falando por experiência própria, ela se sente totalmente exausta. Por quê? Por causa do trabalho que foi exigido antes do falecimento. Trabalho dia e noite. Já pensou cuidar de alguém que está numa cama inconsciente, fazer tudo por ela, dar de comer, banho, medicamento, cuidar da casa dos outros afazeres, cuidar de si mesmo, é muita coisa. E muitas vezes a viúva sai dessa situação num estado de trauma, num estado de cansaço muito grande. Então, essa viúva precisa do apoio da família, não de piedade, mas de compaixão, de entendimento, para que ela passe esse momento com louvor. Agora veja, gente, a viúva tem que procurar não ficar dentro desse campo minado, porque eu sou viúva. Não, procurar reagir com Deus da melhor maneira possível, porque muitas vezes a viuvez é uma dádiva de Deus. Veja bem, é difícil da gente aceitar isso, mas quem tem um marido inconsciente numa cama, incapaz de comer, incapaz de beber, incapaz de se mover,
muitas vezes é a dádiva de Deus vindo para essa viúva, que chegou aquele momento em que Deus está encerrando um capítulo na vida da pessoa e começando outro. Outra coisa que pode mudar muito na vida da viúva são as finanças, porque a família às vezes é sustentada só pelo marido. Às vezes é o marido e a mulher aí é melhor. Mas veja que as estatísticas dizem que cerca de 60% das viúvas vivem num estado de pobreza muito grande. E muitas viúvas têm uma família grande, mas a família não quer apoiar a viúva como deveria ser. Veja que Deus não apoia isso. Deus quer que os filhos cuidem dos pais. Porque um dia os pais não cuidou dos filhos, é a parte das estações da vida. Tudo isso faz parte de um ciclo de vida que a gente tem que obedecer. Mas vamos ver o que é que Deus está falando sobre isso. Seu nome é Senhor, alegrem-se em sua presença. Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Esse é o Deus cuja habitação é santa. Veja que Deus defende as viúvas porque desde o começo, desde antes de Cristo vir, a mulher sempre esteve numa situação muito difícil socialmente falando. Hoje em dia, com todas as mudanças que existem, a viúva ainda passa por maus momentos. Então, o que nós tiramos de todo esse bate-papo de hoje é que a gente tem que cumprir, sim, os nossos votos de casamento. Para Deus é muito sério quando a gente diz sim. Ele diz que seja o sim, sim, não, não. Então, para Deus, quando a gente faz um voto, isso é algo sério. Mas, diante de tantos problemas, tanto na intrusão da doença no casamento, quanto na viuvez, não é sobre esses votos, na maioria das vezes, porque os votos estão lá de qualquer maneira, mas é sobre a nossa ação. Qual que é a direção que a gente vai tomar em nossas vidas? Veja que Deus nos disse, eu ponho diante de você a bênção e a maldição. O que significa isso? Significa que a nossa frente tem dois lados ali, a nossa escolha. De um lado ele está com a bênção, do outro lado está Satanás com a maldição. Então a gente tem que escolher ou a bênção ou a maldição. É sobre essa escolha qual a direção seguir, seja nos momentos de felicidades, sejam nos momentos que estão normal, sejam nos momentos difíceis, no momento da perda e tudo mais. O importante é a gente escolher o caminho a seguir corretamente, redobrar a dose do amor e fazer tudo o que a gente pode pelo nosso próximo. Fica isso para todos nós pensarmos com mais carinho. Um bom dia abençoado para todos vocês, muita paz nesse coração lindo e muito obrigada por estar aqui comigo, ouvindo meu bate-papo. Espero que seja de ajuda para todos vocês. Paz no Senhor Jesus. Amém.